Gente, vamos lá. É porque essa câmera que eu tô usando, ela chega a 16 minutos e pouco e ela para. Por isso que eu fiquei com medo dela parar, então eu tive que começar tudo de novo. Mas enfim, vamos lá. Gente, a outra pessoa que eu quero trazer para vocês é uma missionária chamada Querida Dani. Não sei se vocês conhecem ela foi indicada para mim por um amigo lá em 2018, quando eu tinha acabado de ser batizada no Espírito Santo, tava no auge, assim, em Deus, e esse amigo me indicou o canal dela. Gente, ela foi uma pessoa que, pelo jeito que ela prega, ela é pentecostal, pelo jeito que ela prega, pela ousadia que Deus usa ela, gente, como aquilo me estimulou a criar o canal, não é estimular, a palavra eu esqueço, me motivou a criar o canal, sabe, porque ela passava por experiências, todos os vídeos que eu assistia dela, gente, eu ficava cheia de Deus, e eu falava: "Meu Deus, eu preciso trazer as minhas experiências pra internet também". E aí que eu me motivei em trazer o canal, foi, sabe, 50% de vontade, 50%, sabe, motivada pelo canal dela, a que eu conseguisse vir aqui na internet e expor tudo que eu já passei, para que o canal chegasse até hoje foi através da motivação dela, sem nem ela mesma saber. Mas enfim, gente, por que que eu tô usando ela como exemplo? Porque isso também passou por ela, né, e também no ano passado, na metade do ano passado. Eu acompanho ela desde 2018. Ela é uma grande mulher de Deus. Deus tem ela tem muitos testemunhos, gente, que deixa a gente de boca aberta. Ela era garota de programa, ela usava droga, ela já passou pelo lesbianismo. Deus curou, Deus libertou tudo isso que ela passou. Deus deu uma vida nova para ela, Deus deu um marido que tá caminhando junto com ela. Só que de uns meses, né, para até metade do ano, mais ou menos, que eu vi, não, outubro, mais ou menos novembro, eu fiquei sabendo que ela estava tendo alguns problemas dentro do ministério que ela estava, né, eu vou contar mais ou menos resumido por cima, tá, gente. E até porque também eu não entendia direito, não entendia direito, porque às vezes ela falava por live e eu não tenho paciência às vezes de assistir live, não é nem paciência, é tempo, gente, tempo de assistir uma live inteira. Então, às vezes, eu não gosto muito de assistir live, né, então, assim, ela estava falando que estava tendo problemas dentro do ministério que ela estava congregando, que ela estava cansada, ela estava muito com tanta raiva, gente, com tanta raiva, que depois desses vídeos que ela começou a ter problemas, ela teve problemas do ministério, ela trouxe uma live falando sobre esse ministério, teve problemas com as pessoas desse ministério, as pessoas acho que estavam falando que ia dar processo nela, alguma coisa assim. Gente, ela sofreu bastante dentro desse ministério, e ela estava muito machucada. Só que como eu peguei a história por cima, gente, eu não estava entendendo direito que ela estava realmente machucada de verdade. Eu achava que por ela ser bem assim, ela é bem, sabe quando a pessoa ela tem um gênio bem forte que a gente costuma falar? Então, ela é assim. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa tá falando porque é um momento ali, mas não, ela estava muito machucada profundamente. E aí, e por outras coisas também que ela passa, que ela não expõe na internet, porque tá certo, pessoal, a gente que trabalha com internet, a gente não pode expor tudo, não é assim que funciona, né. E aí ela estava muito machucada de verdade. E ela chegou e falou que não iria mais congregar, não iria mais congregar. E que ia congregar só em casa, não ia buscar mais a Deus, começou a falar mal de muitas igrejas, assim, e estava com raiva. E literalmente depois disso, ela começou a postar uns vídeos com muita arrogância, gente, que eu acabei me sentindo incomodada, e eu falei: "Ah, não acredito, eu vou", porque e aí eu fui de me desinscrevi do canal dela. Então, assim, gente, eu sou assim. Eu sou do tipo de pessoa que, se eu tô assistindo alguém, eu acompanho alguém, posso acompanhar alguém por anos. Se eu vejo que a pessoa ela não tá andando mais de acordo com o que era pra que encaixa de acordo com aquilo que eu creio, com o Deus que eu creio, com sabe, os meus, como é que era? Os meus princípios do que eu creio, eu simplesmente me desinscrevo do canal e saio fora. Eu não fico lá indo lá comentando no canal da pessoa falando um monte, como algumas pessoas fazem nesse canal aqui. Graças a Deus, não é muitos, mas algumas pessoas não gostam de alguma coisa que eu falo, ou meu jeito, até o meu jeito de falar já falaram, Brasil. Até o meu jeito de falar já falaram. Então, assim, se incomoda por alguma coisa que eu não sei dizer o que que é, e começa a falar um monte de coisa, às vezes não tá nem inscrito no canal, nem sabe como é que funciona o canal, e começa lá a escrever um monte de coisa, alfinetar a pessoa que tá lá falando. Então, assim, gente, eu não sou assim, eu não fico acabando com a pessoa, não, gente. Eu simplesmente saio e ponto. Não vou ficar julgando, não vou ficar condenando nada. Simplesmente parei de acompanhar ela. E aí, quando foi hoje mesmo, hoje é dia, acho que dia 6, se eu não me engano.
Hoje é dia 6? Não sei, gente. Hoje é quarta-feira. Não sei se é 6, acho que é 7, é 7. Hoje é dia 7 de janeiro. E eu senti de ir lá ver no canal dela, porque eu continuo amando ela, gente. Deus usa ela tremendamente para abençoar a minha vida. Então eu fiquei uns meses desinscrita do canal dela. E e simplesmente seguir a vida e falei: "Ah, fazer o quê? Uma hora Deus começa a mostrar as coisas pra ela, né". E entreguei nas mãos de Deus e não fiquei julgando, né, como é que alguns povos faz aí, né. E aí, eh, hoje eu fui voltar pro canal dela e eu achei muito lindo, gente, porque eu entendi o porquê que ela estava daquela forma. Ela é muito, assim, Deus usa muito ela pra expor, que ela expõe coisas que não é todo mundo que expõe, gente. Ela falou que literalmente ela precisava de libertação, porque por tanta mágoa, por tanta raiva que ela passou dentro das igrejas, de algumas igrejas que ela estava, fez ela criar ira e fez o demônio de ira entrar dentro dela, o demônio de ódio entrar dentro dela, vários demônios. E ela expôs tudo na internet. E ela falou mesmo que o marido dela foi usado por Deus para libertar ela. E ela contou a história. Então eu entendi o porquê que ela estava passando por tudo aquilo. E a vontade de ficar desigrejada, né, gente? Esse negócio de desigrejado, gente, é coisa do diabo, porque ele vai lutar de todas as formas para tirar os cristãos da igreja. Ele vai lutar de todas as formas para fazer a gente parar de querer congregar. Eu sou alfinetada dessa forma, gente. Eu tenho passado coisas dentro da igreja que o que eu puder relatar para vocês mais para frente, eu vou relatar, mas agora no momento eu não posso. Mas enfim, se a gente não ficar firme, a gente sai mesmo, a gente para mesmo, a gente desiste mesmo, a gente para de acreditar mesmo. A gente precisa estar firmado em Deus, porque o que vai te firmar, literalmente, em crer em Deus, não é a igreja que você congrega, mas é a vida com Deus que você tem. Você precisa buscar experiências com Deus tão firme que nada tira você da presença de Deus, que nada tira você do crer em Deus. Sabe, você precisa estar tão alicerçado Deus dentro da sua mente, que alguém pode chegar em você, depois de você estar tão acabado, tão destruído, e falar pra você que Deus não existe, e você vai olhar assim e você vai falar: "Eu não posso falar que Deus não existe". Sabe, eu sou assim, graças a Deus, eu não tenho muitas experiências com Deus. Gente, mas eu tenho coisas alicerçadas em mim que eu não consigo dizer que esse mundo foi criado por uma explosão. Eu não consigo, eu posso passar o deserto que for, gente, eu não consigo chegar e falar: "Deus, eu passei coisas na minha vida, gente, assim, quando a Rebeca tinha acabado de nascer, que eu falei pra vocês, que foram coisas tão, assim, eu fui testada de tal forma, eu fui tocada de tal forma. Foi um deserto terrível, gente. Mas que eu falava assim pra Deus: "Deus, eu tô passando todo esse inferno aqui". Só que eu falo para o Senhor: "Eu não consigo falar que o Senhor não existe. Eu não consigo, porque eu já vivi coisas com o Senhor, Deus, que só eu e o Senhor vivi. Aleluias. Eu não posso falar que o Senhor não é real. Eu não posso passar, mesmo que me crucifiquem na parede, gente, eu não posso falar. Eu não posso falar, porque tá alicerçado, gente, desculpa, mas tá tão pregnado em mim, sabe, Jesus, que eu não consigo falar que Deus não existe, eu não consigo falar que Jesus não é real, gente. Sabe, a gente tem que parar de ser esse cristão fresco, esse cristão Nutella, que passa qualquer coisinha: "Ah, vou sair da igreja", passa qualquer coisinha: "Vou desistir". Para! Em nome de Jesus, para! Se a gente estudar a fundo a vida dos apóstolos, a gente vê o que aqueles homens passaram, como eles morreram. Um foi pregado de cabeça para baixo. Gente, para! Para! A gente tá querendo sofrer pouco. Cristão não sofre pouco, não. Jesus mesmo disse: vocês teriam aflições, vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por coisas difíceis, sim. O que Jesus disse para Paulo, disse sobre Paulo? Ele vai ver o que é sofrer pelo meu evangelho. Aleluias. Se a gente escolhe caminhar com Jesus, é vida de sofrimento. Às vezes a gente esquece mesmo. Às vezes a gente quer ter uma vida tão de conforto, porque a gente vê tanta bosta na internet, que às vezes a gente fica se cobrando, a gente fica: meu Deus, eu queria tanto viver um pouco de conforto. Eu queria viver. Não é errado a gente querer viver um pouco de conforto. Não é errado a gente querer. Só que a gente tem que entender que Deus não vai tirar o deserto. Ele não vai tirar as aflições, não vai tirar os momentos difíceis. A gente tá aqui na terra, onde o príncipe dessa terra é quem?
A gente acha o quê? Que a vida do cristão vai ser fácil aqui na terra, gente? É uma luta constante. Permaneça firme em nome de Jesus, porque senão o diabo vai te tirar, não somente da igreja, mas ele vai te tirar do céu. Pelo amor de Deus, igreja do Senhor, acorda em nome de Jesus. Então, gente, ela contou que ela foi liberta daqueles demônios que estavam nela, porque ela abriu brecha, porque ela teve raiva de muitos cristãos que não estão tendo amor mais. Não estão tendo amor. Eu, literalmente, estou passando um pouco dessas coisas também dentro da igreja, gente. Eu não posso expor aqui, mas eu estou passando por muitos cristãos que não têm amor mais pela alma. Que se o bem-estar dele tá ótimo, o do outro que se... Olha, me perdoe, gente. Mas se o bem-estar dele tá ótimo, o dos outros, problema. Sabe? O outro problema. Sabe? Não tem partir do pão. Não tem servir uns aos outros. Cristãos que querem ser servidos pensando que é Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente sirva uns aos outros, que olhem o problema do outro, que chorem junto com o outro, que se alegrem junto com o outro. É isso que Deus quer. É isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. Mas muitos cristãos estão querendo até mesmo sair da igreja, porque o diabo está lutando dentro dos corações duros de muitos cristãos, que não se levanta em humildade, que não desce até o oleiro para que Deus venha tratar. Porque o tratar de Deus dói. Dói Deus trazer. Olha, tá aqui, ó. É invejoso. Trata isso. Olha aqui, ó. Tá com... sei lá, tá com inveja, tá com um monte de coisa com o irmão. Trata, porque senão não vai entrar na porta estreita. Tá com ira, tá com raiva, vai tratar. Então ela teve a coragem de vir aqui na internet e expor tudo que Deus fez na vida dela. E eu achei isso lindo. Graças a Deus. Mas se ela não tivesse tão firmada em Deus, a ponto de se arrepender, que tá faltando sobre a igreja de hoje, muitos ficam com a ira aqui, ó. Fica com a raiva aqui. E vai embora da igreja. E começa a viver no mundo falando que... eu não tô desviado, eu tô desigrejado. Eu tô servindo a Deus em casa. Deus manda você ir pra igreja, sim. Ele não manda você ficar só em casa. E em casa é pra gente que tá desviado. Para de ficar com esse negócio de desigrejado. Isso é coisa do diabo. É isso que ele tá colocando na sua cabeça. E entenda em nome de Jesus. Deus não mandou ninguém ficar em casa. Existe sim ministérios online, ministérios da internet, mas você precisa congregar. Você precisa sim estar junto com os irmãos, ter a comunhão, ser parte do corpo de Cristo, trabalhar na obra. Em nome de Jesus, se o diabo tem colocado isso na sua mente, para com isso. Para. Vai tratar, vai buscar. Deus, o porquê que está acontecendo isso, Deus? O Senhor quer que eu saia mesmo daquela igreja? O Senhor não quer? Me mostra. Se humilha diante de Deus para Ele te mostrar. Para de agir com a vontade da sua carne. Vai orar, vai jejuar, vai descer na casa do oleiro. Deixa Ele falar. Meu Deus, aleluia. Gente, eu tô sem a presença de Deus aqui. Deixa Deus falar. Para de agir por conta própria. Se você é uma criança... Gente, desculpa minha cara pálida, tô parecendo um fantasma. Mas é porque eu tava... Que nem eu falei pra vocês, eu tava orando. Mas enfim. Gente, se a gente quer ser cristão de verdade, a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia diz pra gente fazer. Se é pra se humilhar, se humilha. Se é pra dar a segunda face. Se é pra dar outra face, dá a outra face. Se humilha diante de Deus, pede perdão, se arrependa. Se arrependa. Porque depois, quando a gente chegar lá diante de Deus, gente, eu sempre falo isso pro meu marido. Se a gente chegar diante de Deus, não vai ter mais ninguém junto, é só você e Deus. Não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter mãe, não vai ter advogado. Advogado da carne aqui da terra, né? É só você e Deus. E tudo que você fez na sua vida. Se levanta em nome de Jesus. Para com esse negócio de desigrejado. Para. Isso é desviado, você tá desviando. Esquece esse negócio, volta para uma igreja. Nem todas as igrejas são iguais. Assim como na palavra de Deus teve muitas igrejas, algumas igrejas que Deus estava desagradando em alguns pontos, principalmente a igreja de Laodiceia. Existem igrejas boas. Sim, não existe igreja perfeita, onde tudo vai ser perfeito, onde as pessoas vão ser perfeitas, a unção vai ser perfeita. Não, porque quem faz a obra é o Espírito Santo.
Mas busque uma igreja que pelo menos tenha a palavra de Deus, onde você se sinta bem. Ora para Deus te mostrar. Porque às vezes a igreja está bem próxima da sua casa e você nem sabe. Ou às vezes a igreja é um pouco longe, mas que você sabe que é algo que é uma igreja que você vai se sentir bem. Sabe? É uma igreja que você vai se sentir parte daquela igreja. Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Já vai dar o tempo do vídeo. Eu queria deixar esse vídeo registrado para vocês. E se você tá nessa situação, vai congregar. Começa o ano diferente. Para com esse negócio de desigrejado. Gente, diante de Deus nós não vamos ter desculpa. A porta vai estar estreita. Não é você entrar lá fazendo a sua vontade. Você vai entrar no céu fazendo a vontade de Deus. Aleluias. Gente, espero que vocês tenham gostado. Já tá ficando escuro aqui. O vídeo vai ficar escuro. Mas em nome de Jesus que você venha receber essa palavra, tá bom? Deus abençoe, gente. Tchau.